Olá, meus queridos, que a paz do Senhor esteja em todos os corações. Estamos aqui para mais um vídeo, o primeiro vídeo dessa semana, e hoje vamos abordar o assunto o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, meus queridos. Hoje eu quero falar sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que não é espírita, muito provavelmente você já ouviu falar de Allan Kardec. Allan Kardec escreveu o Pentateuco do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis e o Céu e o Inferno. Também tem mais duas obras póstumas e o que é Espiritismo. Mas hoje eu quero me basear no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito pela primeira vez em 1864 na França. Algumas vezes eu fui perguntado por que o Espiritismo não reconhece Jesus. E posso dizer que quem fala isso não conhece o Espiritismo, nunca leu sobre o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é todo ele baseado nas palavras de Cristo. Uma vez, um senhor que conheceu meus pais me disse: o Evangelho segundo o Espiritismo é um manual para o nosso melhoramento espiritual e também o nosso melhoramento como pessoa. Aqui está como devemos fazer para nos melhorar. E todos os capítulos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo é baseado sim nas palavras de Cristo, porque para nós espíritas, Cristo é o mestre maior. É a Ele a quem devemos ouvir e é a Ele a quem devemos seguir. Se você nunca leu o Evangelho segundo o Espiritismo, eu aconselho. É uma leitura maravilhosa, de fácil compreensão e que vai atingir diretamente você no coração. Caso você tenha lido o Evangelho segundo o Espiritismo e não tenha entendido muito bem, tem uns livros que ajudam essa compreensão, como por exemplo, A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro muito bom, uma compilação de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que ajuda a melhor compreendê-lo. Aqui você vai achar tudo o que você precisa para entender no âmago esse livro maravilhoso que Allan Kardec nos escreveu. Agora, caso você queira estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, aí eu recomendo Roteiro Sistematizado para estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro maravilhoso em que você consegue estudar o Evangelho segundo o Espiritismo minuciosamente. Você vai entrar a fundo nesse livro. Por que estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo? Porque é importante saber qual o pensamento do nosso Mestre Jesus para conosco. Como devemos agir? Quais as nossas atitudes? O que você encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, você encontra na Bíblia. Porque tudo é escrito através do grande livro bíblico. Os espíritos que ditaram os livros para Allan Kardec, ditaram tudo de forma minuciosa, cumprindo exatamente as palavras do nosso amado Mestre Jesus. Então, eu recomendo para vocês, se vocês querem conhecer o Espiritismo, leiam primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro muito bom, e depois vocês podem prosseguir nas outras obras de Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos, os Médiuns, a Gênesis e o Céu e o Inferno. Para estudar o livro do Evangelho, então eu recomendo A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. E para estudar, eu recomendo este livro aqui,
roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre é bom a gente cumprir da melhor maneira possível os mandamentos do Mestre Jesus. Não é fácil, não é bem assim, mas nós conseguimos. Nós temos que melhorar dia após dia, uma vez por vez, um passo de cada vez. Assim, nós conseguiremos elevar os nossos espíritos ao mais alto patamar e ter uma vivência muito melhor. Muito obrigado e até o próximo vídeo.